Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui numa quarta-feira, dia 12 de maio, para estarmos fazendo nossas orações nos lares. Que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos interceder por nossos irmãos nesse momento. Quero te falar de duas coisas aqui. A primeira é que nós estamos no mês da família. Estamos na campanha dos 31 dias de oração pela família. Filhos, herança do Senhor. Esse é um tema que nós estamos trabalhando todos os dias. No WhatsApp da igreja, da CIB Vida Plena, nós estamos colocando devocionais diárias para que nós venhamos a ouvir em família e possamos orar pelas famílias e com esse tema que é Filhos, Herança do Senhor. Tem sido bênção, né? Eu tenho ouvido de algumas pessoas que estão fazendo e tem sido bênção também na minha casa. Olha, espero que você possa fazer. Se você por acaso deixou de fazer alguns dias, não tem problema, você pode retomar, mas continue fazendo as devocionais, principalmente junto com os filhos. Cada devocional, no final, existe um devocional infantil, que você pode estar justamente colocando as crianças para ouvir também e elas entenderem melhor o momento, o tema, né, o momento principal ali que é falado nessa devocional, na devocional diária. Então você depois ora junto com seus filhos. Tem sido bênção para muitos. Também eu quero dar outro recado, que é o encontro de pais da CIB Vida Plena. Nós teremos sábado, às 19 horas, lá no templo da igreja, um encontro com os pais de nossa igreja. E eu convido você, se você ainda não colocou o seu nome, confirmou o seu nome no link, este link está também no WhatsApp, tá bom? Vá lá, clique no link e confirme sua presença. Vai ser uma bênção esse encontro. Teremos questões ali para conversar muito importantes e que precisamos da sua presença. Se você é pai e é mãe, eu espero que vocês dois venham, né? Não tem problema se você só puder vir a mãe, só puder vir o pai, não tem problema. Mas se os dois puderem vir, será melhor ainda. Mas não deixe de participar. Vai lá no link, confirma a tua presença às 19 horas no sábado, neste sábado que vem. Então, dito isso, vamos fazer uma oração para iniciar nossos momentos de oração nos lares. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, ó Pai, por mais uma quarta-feira. O Senhor nos dá essa bênção de estarmos, mesmo de forma online, conversando com o Senhor. E que possamos em nossas casas nos unir com a nossa família para orarmos, intercedermos por aqueles que estão precisando nesse momento. Sabemos que a pandemia não acabou, sabemos que existem pessoas necessitadas de cura, necessitadas, ó Pai, de serem levantadas, erguidas pelo Senhor, seja na área da saúde física, seja na emocional, enfim, seja na área espiritual também. Que o Senhor esteja, ó Pai, estendendo a mão para essas pessoas. Que possamos orar por nossos amigos, orar pelos nossos irmãos, orar pelo nosso município, enfim, pelo nosso Brasil. Que Deus esteja, ó Pai, olhando para essas pessoas. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá. E que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, logo mais, que o Senhor nos ensine. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Então vamos, nesse momento, para o nosso momento de oração em nossos lares. E depois teremos mais uma vez a continuação da nossa série de pequenos livros da Bíblia mais importantes. Deus nos abençoe. Vamos orar.
Vamos então continuar nossos estudos nos pequenos livros da Bíblia mais importantes e vamos hoje falar sobre a carta de Tiago ou epístola de Tiago. Na verdade, estamos entrando então nas cartas gerais. Elas são chamadas de cartas gerais porque não foram escritas por Paulo e também porque foram endereçadas aos cristãos no geral, né? Então não foi para uma igreja em específico, mas essas cartas são então escritas por autores que escreveram para todos os cristãos. Por isso que começamos hoje com Tiago e depois vamos ver também cartas escritas por Pedro, cartas escritas também por João, cartas escritas por Judas, enfim. Essa carta de Tiago, ela vai então nos trazer algumas verdades, ensinos, porquanto que a carta de Tiago é uma carta que ela foi dentro da cristandade tida como uma carta polêmica. Nós vamos entender por quê. Quero falar primeiro desse personagem, Tiago. Na verdade, quando falamos de Tiago, né, estamos falando de um nome comum. Esse nome no grego é chamado Iacobos, ou no próprio hebraico, né, que é a língua materna dos judeus, Iacov. Na verdade, se vamos traduzir literalmente, é Jacó. Então, quando latinizou esse nome, não é, que seria Iacov ou Jacó, quando foi latinizado, então foi colocado como Tiago. Se você for olhar no inglês, será James. Então, na verdade, nosso Tiago é Jacó. E é um nome comum, como eu tinha falado. Na verdade, Jesus teve aí, né, um dos 12 discípulos que caminhou com Jesus, tiveram dois Tiagos, né, dois Jacós, que seria Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João, não é, que escreveu o Apocalipse, ou também o outro Tiago, que era Tiago, filho de Alfeu. Mas, na verdade, nenhum dos dois é esse Tiago que estamos falando. Esse Tiago é meio-irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago é considerado, então, esse meio-irmão, ou seja, filho de Maria. Isso nós vamos perceber em Mateus, no capítulo 13, versículo 55. Ou então você pode ver também em Marcos, no capítulo 6, versículo 3, aonde comenta a respeito dele, de José, né, de Judas também. Inclusive, o Judas que vamos também estudar aqui, também é meio-irmão de Jesus. Então, este aqui é Tiago o Justo, não é? Tiago o Justo, ou Jacó o Justo. Esse é o Tiago que escreveu esta carta para os cristãos. Tiago só se converteu depois da ressurreição de Jesus Cristo. É bom a gente perceber isso, né? Porque existem textos até dos evangelhos que vão falar que os irmãos de Jesus, que inclui Tiago, não aceitavam ele como Messias. Na verdade, nem criam em Jesus como Messias. E é, portanto, por isso que vai se dar a conversão de Tiago depois da ressurreição de Cristo. Aí sim, quando Cristo já ressurreto, quando os discípulos, não é, aqueles 120 discípulos que existem ali em Atos dos Apóstolos, não é, ali no capítulo 1, quando aqueles 120 discípulos estão esperando então o sinal dos céus, que seria então aquele momento que nós vemos no Pentecostes, né, na festa do Pentecostes, quando acontece aquele fenômeno das línguas ali, né? Todos ouvindo na língua materna a pregação ali de Pedro. Então, naquele momento, Tiago já está envolvido ali com os 120 discípulos. Tiago já está convertido. Mas ele só se converteu após a crucificação de Cristo e provavelmente após a ressurreição de Jesus. Mas ele é apontado como um dos pilares da igreja cristã. Ele se tornou líder da igreja de Jerusalém e é um dos pilares da igreja cristã. Na verdade, lá em Gálatas 2:9 vai falar um pouco sobre isso. Paulo toca, então, fala sobre Tiago, né? Ali em Gálatas 2:9. E também eu quero aqui também destacar que nós não podemos confundir aquele Tiago que morreu a fio da espada, né? Quando vai dizer que Tiago morreu a fio da espada enquanto Pedro foi preso. Herodes mandou matar Tiago. Aquele Tiago é outro Tiago. Na verdade, esse Tiago aqui, ele foi também martirizado, morreu, mas morreu apedrejado pelos judeus. Quem fala sobre isso é o próprio Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador judeu. Ele não era cristão, mas era historiador judeu e comenta esse martírio, né, de Tiago, quando foi morto em 62 depois de Cristo.
ele morreu apedrejado ali pelos judeus. A Epístola de Tiago, provavelmente então, ela foi escrita em 45 depois de Cristo. Por que provavelmente? Porque essa carta ela é escrita antes do Concílio de Jerusalém, que o próprio Tiago participou, né? O que é o Concílio de Jerusalém? Atos 15, não é? Atos no capítulo 15, vai nos falar sobre um momento que Paulo vai até Jerusalém para conversar com os apóstolos e discípulos, os líderes da igreja, né? Vai conversar com eles a respeito de que os gentios precisam circuncidar ou não, né? Precisam seguir a circuncisão que é judaica ou não precisam se circuncidar. Então, na verdade, essa polêmica leva Paulo a ir para Jerusalém e ali acontecer o primeiro concílio da igreja cristã, da cristandade, que é um concílio ali na cidade de Jerusalém, onde tem líderes ali que estarão ali conversando, debatendo a respeito. É necessário manter algumas questões judaicas ou não? E a decisão foi que não necessária, não era preciso manter essa marca, um sinal, não é, que era a circuncisão, porque agora em Cristo todos agora eram circuncidados no coração. Portanto, nesse concílio há uma participação deste Tiago, meio irmão de Jesus, ali como líder da igreja de Jerusalém. Então, vendo esse panorama, não é, vendo esse contexto aqui, vamos então para o livro propriamente dito. Tiago, nitidamente, ele utiliza dentro da sua carta, dentro desse livro dele, dentro desses 5 capítulos que é a carta de Tiago, ele utiliza como base o Sermão da Montanha, proferida por Jesus, e Provérbios de Salomão. E por que nós dizemos isso? Porque quando nós lemos a carta, nós percebemos claramente que ele está repetindo praticamente alguns pontos do Sermão da Montanha e também ele está citando muitos provérbios de Salomão. Se você quer depois verificar, fazer a comparação, é só você então ir para Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, ali está o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha de Jesus Cristo, ou então você pode também ir para o capítulo 1 até o capítulo 9 de Provérbios. Dentro da carta dele, ele vai citar alguns provérbios justamente do capítulo 1 ao capítulo 9 do livro de Provérbios no Antigo Testamento. E também vai citar, e aí é muito mais evidente, ele cita o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, capítulo 5 até o capítulo 7. Então, isso nós podemos perceber, você pode fazer isso em casa se você assim quiser. Então, ele usa essa base, não é, do Sermão do Monte e de Provérbios para escrever a sua carta, porque a sua carta necessariamente é uma carta que ela foi escrita para judeus convertidos. Isso ele fala no capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer que é para os judeus convertidos dispersos na diáspora, né? Dispersos, ou seja, fora de Jerusalém, que estão em outros lugares, em outros países, tá certo? Convertidos ao cristianismo. Mas quando ele fala isso, é claro que em especial ele está escrevendo para esses judeus cristãos agora, mas essa carta ela tem um teor que quando nós vamos lendo não vai ficar apenas nos judeus convertidos ao cristianismo, mas ele está falando e relatando justamente para todo cristão. Porque quando ele começa a falar para esses judeus convertidos, que saíram de Jerusalém pela perseguição e ficaram espalhados, não é? Ele vai dizer assim, espalhados pela terra, ele justamente está falando como seria então essa vida desses agora que estão espalhados, como eles vão encarar essa vida dentro das diversas culturas que eles estão vivendo agora, desses diversos lugares que eles estão vivendo, como é que esses judeus ou esses cristãos viverão. Por isso que essa carta é chamada universal ou geral, porque é para todo cristão, independente se era judeu ou se era gentil convertido, você vai perceber que o teor vai estar justamente falando para qualquer cristão. Então, por isso que a carta ela vai estar ali trazendo um legado da sabedoria de Tiago,
meio-irmão de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo um legado da sabedoria de Tiago? Tiago, quando escreve essa carta, ele já é um líder experiente em Jerusalém. E quando ele escreve a carta, e ele está escrevendo essa carta justamente nessa situação, nesse contexto de dispersão, né, dos cristãos, né, pela terra, por causa da perseguição, ele está escrevendo justamente baseado no aprofundamento que ele teve em relação aos ensinos de Jesus, em relação à sabedoria que está em Provérbios. Ou seja, é um legado da sabedoria do próprio Tiago. E é interessante destacar aqui é que essa carta de Tiago, ela é uma carta dividida em 12 ensinos. Ela tem 5 capítulos, mas dentro dos 5 capítulos você vai perceber 12 ensinos, tá certo? 12 ensinos, 12 pequenos discursos sobre sabedoria dentro da questão de devoção integral ao Senhor Jesus. Olha só que interessante. Era um rapaz, né, vamos dizer assim, era um homem que foi criado, né, com Jesus Cristo, porque ele era meio-irmão, era filho de Maria com José, e criado com Jesus, e depois, com o tempo, e provavelmente a educação era excelente em relação à palavra de Deus, né, por José e Maria, e quando ele se converte ao cristianismo, né, vendo que Jesus é o Messias realmente, que Jesus ressuscitou, apareceu, e ele estava presente com certeza, e viu Jesus então ressurreto, então com isso ele se converte, e ele depois, ele mesmo vai entendendo os ensinos de Jesus, ele mesmo vai analisando os ensinos de Jesus, fazendo comparação do ensino de Jesus com o Antigo Testamento, em especial Provérbios, e aí vai nascendo então esses discursos, esses 12 discursos que ele vai colocar aqui na carta dele, falando sobre essa devoção integral a Jesus Cristo. Então, vamos aqui comentar o tema desses 12 discursos, né, espalhado pelos 5 capítulos do livro de Tiago. E aí, dentro disso, eu quero aqui, eu já irei começar a falar aqui a respeito desses temas, começando no capítulo 2. E aí você vai entender depois. Depois eu vou voltar para o capítulo 1, porque na introdução da carta tem algo especial lá. Então eu vou aqui começar a partir do capítulo 2. E a partir do capítulo 2, versículo do 1 ao 13, o tema é favoritismo versus o amor. É a tendência que nós temos, né? Tiago vai falar que nós temos uma tendência de beneficiar somente aqueles que nos beneficiam, mas nós não temos esse amor altruísta que é chamado, né? de amar aqueles que não vão dar nada em troca. Então, geralmente, nós amamos aqueles que dão algo em troca para nós ou que nós recebemos alguma coisa, né? Quando a gente dá carinho, a gente quer receber carinho. Quando eu dou abraço, eu quero receber abraço. Quando eu sou fiel, eu quero receber fidelidade e assim por diante. Então, aqui, nesses versículos, né, do capítulo 2, versículo de 1 ao 13, ele vai falar sobre favoritismo versus amor. Porque ele vai dizer que Jesus Cristo amou. Né? Ele diz, Jesus até fala, né? Por isso que tem a ver com o Sermão do Monte, fala que nós devemos amar os inimigos, né? Amar o próximo, amar os inimigos. É aquele resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que Tiago pega bem isso aqui. Bom, esse é o primeiro tema. Vamos para os outros. No segundo momento, do capítulo 2, versículo 14 até o 26, o tema agora é fé genuína versus fé morta. Aí você já deve, quem já leu Tiago já deve saber porque ele fala sobre isso, porque ele vai dizer que fé sem obras é morta. E aí é uma polêmica. Lembra que no início eu falei que era um livro polêmico? Até Martinho Lutero chamou essa carta de Tiago carta de palha. E por que Martinho Lutero falou isso? Porque na verdade Lutero não tinha entendido que quando Tiago falou isso aqui, quando falou sobre fé genuína e fé morta, não estava falando de salvação pelas obras. Tiago estava dizendo que, ora, se você crê em Jesus Cristo, se você sabe os ensinos de Jesus Cristo, se você tem essa fé que te salvou, por que isso não gera em atitude? Porque seu testemunho é diferente daquilo que você crê. E é isso que Tiago está dizendo. Então, de repente, Martinho Lutero não entendeu. De repente, muitos da igreja
no passado não entenderam, mas Tiago não está de forma alguma sendo contrapondo o ensino de Paulo lá em Romanos, não é? Quando Paulo fala que é pela fé que somos salvos, ele não está sendo contra, pelo contrário, ele está dizendo que existe sim essa fé de salvação, mas essa fé de salvação, ela é viva, então ela tem que ser vista no dia a dia, na vida desse cristão. E é por isso que ele aborda então esse segundo tema aí, onde está aí do versículo 14 até o versículo 26 do capítulo 2. Continuando então, nós vamos ter um terceiro tema. Esse terceiro tema é a língua e seu uso. Na verdade, esse terceiro tema que vai do capítulo 3, versículo do 1 a 12, ele vai se repetir em alguns outros momentos que vamos falar aqui. Né? Porque ele não vai falar só aqui, ele agora já aborda aqui a língua, né? Como sendo a fala, né? Aquilo que se fala. O que se fala toca fogo, como se fosse tocando fogo numa floresta, porque você tem que ter cuidado na sua língua, tem que guardar, né, aquilo que você fala. E isso é verdade, né? Nós sabemos disso, que muitos cristãos, infelizmente, não usam sua boca para as melhores coisas, mas sempre estão aí colocando fogo, fazendo então confusão com aquilo que diz. E aí, ele depois vai abordar em outros momentos também a respeito do que se fala em relação aos outros. Isso é o terceiro tema. Quarto tema, nós vamos ver agora do capítulo 3, versículo 13 a 18, ele vai falar sobre sabedoria verdadeira e sabedoria falsa, falando justamente a respeito de uma sabedoria tola, humana, uma sabedoria que na verdade não é sabedoria, mas é orgulho humano, né? Quando pessoas querem se engrandecer porque são muito inteligentes, porque têm conhecimentos diferentes de outros, e aí a pessoa se torna alguém soberba. Então ele está falando sobre isso. Quando ele diz sabedoria falsa, é a soberba humana, não é? Contra uma sabedoria humilde, verdadeira, que vem de Deus, não é? Sabedoria que exalta e glorifica a Deus. Esse seria um quarto tema. O quinto tema, nós vamos perceber, agora estamos entrando no capítulo 4, versículo do 1 a 10, vai dizer sobre um coração dividido. Jesus versus o mundo, né? Poderia dizer assim. Por quê? Coração dividido em relação a isso, né? Se você é amigo de Deus, amigo de Jesus, você não poderá ser amigo do mundo. Então, é falado sobre essa questão da fidelidade, da amizade, não é? Quando ele fala amigo, ele está dizendo isso, é proposital, né? Dizendo que, olha, você tem afinidade com o mundo ou tem afinidade de amizade com Jesus Cristo? Ou seja, ele nem está falando aqui a respeito de servo e senhor, mas nessa questão de amar mais o mundo e amar menos a Deus, a Jesus, ou amar mais Jesus e amar menos. Isso fica assim, claro aqui nesse quinto tema, porque é um coração dividido. E a verdade seja dita é que um cristão não pode ter um coração dividido em relação ao mundo e a Jesus Cristo. Nós devemos nos devotar e nos devemos até a morte por Jesus Cristo. Ele, somente ele, é que pode realmente ser o amigo verdadeiro. Isso não quer dizer que nós não vamos nos relacionar com o mundo, pelo contrário, nós vamos ter relacionamento com o mundo, estamos no mundo, devemos abençoar o mundo, mas no momento em que se faz uma escolha entre Jesus e o mundo, óbvio que Jesus é a nossa escolha maior, a nossa escolha perfeita será Jesus Cristo. Um sexto tema, então, dentro da carta de Tiago, agora, nós vamos para outro tema que é condenando os outros. E aí, mais uma vez, falando um pouco daquilo que se diz, né? Capítulo 4, versículo 11 e 12, vai falar sobre isso. Depois, nós vamos para um sétimo tema, onde vai falar sobre a arrogância humana. Ainda no capítulo 4, vamos ver de 13 ao 17, essa questão da arrogância humana. E tem muito a ver, não é nesse texto que vai falar sobre aquela questão dos planos. Os homens fazem planos, não é? Mas Deus é que vai dar a direção, né? Não podemos dizer assim, isso farei, irei para tal lugar, negociarei, enfim. Essa arrogância humana de que a gente planeja as coisas e a gente acha que vai ser desse jeito. Por isso que muitas vezes, quando não acontecem certas questões nas nossas vidas, nós ficamos a se perguntar, mas por quê? Porque eu fiz tudo, planejei tudo, era para ser desse jeito. Mas aí, Tiago, então, joga um balde de água fria, utilizando também provérbios, para dizer, olha,
os planos, quem diz o fim dos planos, quem bate o martelo nos planos é Deus, não é os homens. Isso tudo é por causa da arrogância nossa. Nós somos muito arrogantes em relação a essa questão da vontade humana, né? Achamos que as coisas vão caminhar do jeito que a gente quer, mas nós devemos saber que Deus é que está no controle de tudo e que Deus é que bate o martelo para tudo, né? Nessa vida, né? Nessa história da humanidade, né? Isso não quer dizer que somos uns robôs, não quer dizer que nós não temos livre agência. Muita gente confunde essas coisas para dizer assim, então não podemos fazer nada, é destino, está tudo traçado, então vou ficar parado aqui porque tudo que acontece foi Deus que está mandando, é Deus que disse. Não, não é isso. Não é isso. A Bíblia vai deixar claro que nós temos sim uma liberdade de tomar escolhas, de fazer as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é soberano e que Deus está no controle. Isso convive perfeitamente porque é propósito de Deus que isso seja feito, convivendo assim. Então o homem não é paralisado, não é robô, ele não é uma marionete de Deus. Mas ao mesmo tempo, dizer que nós temos o controle da nossa vida seria uma mentira descabida, uma mentira enorme, porque nós não temos controle da nossa vida. Deus está no controle de tudo que existe na Terra, tudo que existe no universo, Deus está no controle. E é isso que Tiago está deixando aqui bem claro a respeito dessa arrogância humana. E aí vamos para o capítulo 5. O capítulo 5, agora, do versículo 1 a 6, vai falar sobre o perigo das riquezas. E por que Tiago entra nessa situação? Tiago, ele, como já disse, né, Tiago era líder da igreja de Jerusalém. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém, por causa de perseguições, e realmente, nós estávamos na capital praticamente da religião judaica, então sofreu muita perseguição e muitos ali passaram fome. Muitos passaram necessidades ali na cidade de Jerusalém. Então, por ele fazer parte dessa igreja ali de Jerusalém, ele mesmo padeceu de muitas situações, pessoas que tinham bens, que tinham comida, enfim, agora como cristãos, eles foram rechaçados, né, pela sociedade, eles foram colocados de lado. Então ele viu muita gente passando necessidade. Por isso que existem até, dentro do Novo Testamento, igrejas que abençoaram com ofertas, né, outras igrejas, plantadas até por Paulo, abençoaram os irmãos de Jerusalém. E aí ele fala essa questão do perigo das riquezas, porque isso acontecia muito ali na capital, ali, né, em Jerusalém. Porque os ricos, né, com a sua arrogância, muitas vezes não se chegavam próximo de Deus, porque, como Jesus mesmo falou, e ele está usando aqui também pedaços do Sermão do Monte. É muito complicado, porque essa dependência da riqueza, essa idolatria aos bens materiais, levavam pessoas a não enxergarem Jesus como Senhor e Salvador. Então ele fala desse perigo das riquezas aí no capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Agora, versículo 7 a 11 do capítulo 5 vai falar sobre a persistência, resistência, paciência dos crentes. E aí ele toca nesse assunto porque ele está falando já justamente da perseguição que os cristãos sofrem. E aí ele vai falar um pouco sobre essa questão da paciência e resistência desses cristãos. Continuando, apenas o versículo 12 do capítulo 5 tem um tema. E esse tema é a palavra do crente. Sim, sim, não, não. Que também ele se apoia no Sermão do Monte. E isso aí ele está falando pelo fato de que os crentes, apesar de perseguidos, apesar de sofrerem tanto, que mantenham-se firmes, principalmente no seu testemunho. Que o que sai da boca deles seja sim, sim, e o que sai da boca deles não, não. Isso tinha muito a ver, não era só com a palavra, numa questão de um negócio, ou mesmo, não eram questões só de mentiras, né? Mentirinhas ou não, não é isso. Ele está falando de uma vida íntegra e o crente ficar firme em tudo que ele fizesse. Então, se é desse jeito, se isso é honesto, se é assim que tem que ser, sim, sim. Se não é isso, não, não. Nada podia passar disso. E de forma alguma, Tiago está querendo dizer aqui que nós somos perfeitos em relação a eu não posso voltar atrás de algo que eu falei, eu não posso dizer algo, não. O que ele está dizendo aqui é sobre mentir. É sobre você mentir para as pessoas, é sobre você está dizendo algo aqui e daqui a pouco você para outra pessoa está dizendo outra coisa e para outra pessoa outra coisa e você não tem um testemunho verdadeiro.
É isso que ele está dizendo, né? Porque ele sabe que todos nós somos pecadores, ele mesmo pecador, mas ele está dizendo assim: fiquem firmes no que vocês creem, fiquem firmes no que vocês falarem, que seja, a palavra seja sim, 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 sim. Não é não. Portanto, não a coisas que não eram de Deus, não a coisas que não eram de um testemunho cristão, sim, até a morte naquilo que era por Cristo. Claro que engloba também, dentro da vida do cristão, não mentir, não estar enganando alguém, óbvio. Mas que se o cristão, por acaso, tivesse que dizer algo, era melhor falar a verdade, era melhor sentar com uma pessoa, falar com uma pessoa, mesmo que isso venha a trazer consequências. Que seja assim sim e não não. E aí vamos lá. Depois nós temos aqui, no capítulo 5, não é? Agora, versículo 13 a 18, nós temos aqui uma 11º tema, que são 12 temas, né? Então, o 11º tema fala ali de uma oração cheia de fé. E por que ele está falando de uma oração cheia de fé? Uma oração de fé no sentido de não tutubiar naquilo que está conversando com Deus. Porque muitas vezes a fé, ela balança muitas vezes porque vem questões de medo, questões de angústia, né? Muitas vezes nós oramos e nessa oração nem estamos crendo naquilo que oramos. Mas aí Tiago está dizendo, a sua oração tem que ser com fé. Fale com Deus, peça a Deus e tenha fé naquilo que está fazendo. Claro que Deus faz a sua vontade da forma que Ele quer, sabemos que é soberano, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer que venhamos a considerar que Ele pode todas as coisas, que Ele faz. Se assim Ele quiser, Ele pode fazer. E aí terminamos aqui a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 19 e 20. Ele encerra com o último tema, o último discurso que ele tem, né? O 12º, falando sobre restaurando outros, não é? Ou seja, dizendo aos cristãos que é necessário que o cristão, mesmo passando por tudo isso que vemos nos temas, mesmo passando por tantas questões, que ele esteja dando a mão para aquele que está desviado, para aquele que está abatido, restaurando. Aqui, muitos também querem entender que ele está dizendo que aquele que prega a palavra, ele converte os outros. Não é ele que converte, né, queridos? Quem converte a pessoa é o Espírito Santo. Quem chama o indivíduo é o próprio Jesus Cristo, né, que escolhe o indivíduo, que chama o indivíduo para a maravilhosa luz. Mas também cremos de que a pessoa que se coloca diante do Senhor para o serviço como discípulo faz aquilo que Cristo disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E ele está falando aqui daquele que levanta aquele que está caído. Ele está falando para crentes aqui, não é aquele que vai em busca daquele crente fraco, que está quebrado, restaurar o camarada, trazer o camarada para perto e reconduzi-lo para, mais uma vez, a comunhão da igreja. Então, ele está falando aqui dessa restauração aos outros. Essa é a carta de Tiago. É uma carta que ela vai de encontro a nós, ela vai direto em nós. Por isso, queridos, nós tiramos aqui lições para nossas vidas que já estão claras nesses temas, nesses 12 temas que a carta traz, mas que, voltando agora para a introdução, não é? De repente você tinha esquecido, vou agora para o capítulo 1. Por que eu deixei por último? Porque é ela que justamente nos traz a aplicação para as nossas vidas. Porque no capítulo 1, e é o capítulo 1 todo, tá bom? É no capítulo 1 que temos o resumo de todo o livro. Olha só, começamos a ler ali no capítulo 1 um resumo de tudo que vamos ver até o capítulo 5. É ali que temos um resumo de todo o livro, cheio de palavras-chave dos temas que acabei de falar para vocês. Os 12 temas estão todos reunidos ali no capítulo 1, né? Fazendo referência então a todo o livro. Mas existe uma palavra em especial que é repetida 7 vezes na carta de Tiago, que é a palavra perfeito. E essa palavra perfeito, se formos no original, no grego, né, que é a língua original que foi escrita essa carta de Tiago, vamos perceber que uma tradução literal, ela estaria assim: pleno ou íntegro ou integral. Então o que Tiago está querendo dizer com íntegro, pleno, né, perfeito? É justamente a integridade do cristão. Tiago está aqui dizendo que Jesus, ele pega pessoas quebradas, fraturadas, né, podemos dizer assim, e as torna pessoas
íntegras, pessoas perfeitas. Entenda perfeito aqui. Perfeito no sentido santo. Pessoas passando por um processo de santidade e que ele está agora moldando a imagem do seu filho, ou a imagem dele mesmo, do Senhor Jesus. Portanto, é essa questão dessa palavra repetida aí, perfeito. Sim, perfeito, íntegro, pleno. E é isso que a carta quer dizer aos cristãos daquela época e para nós hoje. Que nós somos seres humanos novos, seres humanos plenos. Plenos o quê? Plenitude de quê? Plenitude do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em você, se o Espírito Santo habita em mim, nós somos plenos. E nós estamos caminhando à perfeição e à estatura de quem? De Jesus Cristo. Portanto, nós enfrentamos os problemas, enfrentamos as situações da vida, mas não como os outros enfrentam. Porque se nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós enfrentamos os problemas, nós enfrentamos as situações de forma íntegra, assim como Jesus enfrentou na sua vida, na encarnação que ele teve aqui. Assim como Jesus enfrentou na sua vida, desde criança até a fase adulta, até a morte na cruz. Essa forma íntegra. É assim que devemos viver nossa vida também, olhando para os ensinamentos de Cristo e vivendo numa plenitude de vida, no sentido de que somos falhos, sim. Nós temos problemas, sim. Situações são difíceis, sim. Assim como está na carta aí de Tiago e que falou para os cristãos da época. Mas vivendo em integridade. Reagindo a esse mundo como Cristo reagiu. Somos seres humanos novos. Somos cidadãos de outro reino. Não desse reino do mundo, deste mundo, mas somos cidadãos dos céus, do reino de Deus. Portanto, nossa forma de enxergar a vida, nossa forma de viver essa vida, a ética é diferente da ética desse mundo. Tiago se aprofundou na sabedoria de Provérbios e dos ensinos do Sermão do Monte, falado por Jesus, para dizer a todo cristão que somos novos seres humanos, que somos a imagem de Cristo em toda a nossa vida. É essa a aplicação da carta de Tiago para nós cristãos. Que possamos ser essa humanidade nova, esse ser humano diferente, porque é isso que nos faz ter um testemunho diferente no mundo. O mundo olha para nós e o mundo enxerga um homem e uma mulher diferente daqueles que vivem neste mundo. Que Deus te abençoe, que Deus coloque essa palavra no teu coração e que você possa viver ela. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor mais uma vez nos ensinou, mais uma vez nos falou em um pequeno livro, uma pequena carta, carta de Tiago. Obrigado, Pai, por esse servo do Senhor que se converteu depois da ressurreição do seu meu irmão Jesus, mas que entendeu que Jesus Cristo era mais do que uma pessoa, era Deus encarnado. E depois disso veio se tornar um grande líder e veio a escrever esta carta, com esses ensinos, esses 12 temas. Obrigado porque ele nos traz a uma verdade, que nós somos imperfeitos, mas somos justificados pelo Senhor. E mesmo com essa imperfeição, estamos passando num processo de se parecer contigo, Senhor Jesus. Nos faz sermos parecidos com o Senhor e nos faz viver como o Senhor. É no nome de Cristo Jesus que eu oro nesse instante. Amém. Amém. Deus nos abençoe e te aguardo então no próximo livro, no próximo pequeno livro mais importante. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.